Shalom, meus amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre as duas criações terrenas. Sabemos que houve primeiro a criação dos céus, posteriormente a da terra que estava sem forma e vazia, e depois teve a criação de um jardim no Éden. E vocês vão entender tudo isso. Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, no princípio criou Deus os céus primeiro, depois a terra. Beleza? Aqui nós estamos falando de dois lugares. Céus aqui não se refere ao firmamento da terra, mas sim um lugar espiritual, um lugar onde Deus habita. Beleza? A terra, todavia, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Rua, ou o vento de Deus, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes mesmo da criação dos luminares, já havia luz, porque Deus criou a luz. Lembre-se que antes havia somente o quê? Trevas. Deus não disse haja trevas, ele disse haja luz, para iluminar o lugar que estava em trevas. Beleza? E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, mesmo antes da criação dos luminares, como sol e lua e estrelas. Deus já havia criado a luz, porque só haviam trevas, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite, mesmo antes dos luminares. Já havia dia e noite. Por que que no calendário judaico o dia começa com a noite, no pôr do sol? Porque a luz foi criada depois das trevas. O dia veio depois da noite. Então, biblicamente, o correto é entender que o dia começa no pôr do sol e não à meia-noite, como o calendário da Igreja Católica, que foi feito justamente para se cumprir a profecia encontrada lá em Daniel, se eu não me engano, capítulo 7, que eles fariam alteração aí nos tempos, né? Vamos ver isso? Daniel, se eu não me engano, é Daniel 7 mesmo. É isso mesmo, Daniel 7:25. O anticristo, né, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Outra hora eu falo sobre isso. Mas o anticristo mudaria os tempos. Por exemplo, guarda do sábado mudou para a guarda de domingo. Fuso horário, né? Onde o dia começava no pôr do sol, ele mudou para começar à meia-noite. Inclusive você pode ver que é uma loucura, porque a meia-noite é o lugar onde há mais escuridão, e ali, depois da meia-noite, a pessoa já dá bom dia. Estranho, né? Mas enfim, outra hora nós falaremos sobre isso. Mas vamos lá. Versículo 5 de Gênesis 1. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro.
6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão, ou firmamento. Está falando desse céu que nós vimos, certo? E fez Deus a expansão, o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, mas não é o mesmo céu de Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Ali ele está falando do mundo espiritual e do mundo material, da habitação celeste e da habitação terrena, correto? E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Novamente, a terra aqui se refere àquilo que surgiu dentre as águas, tá? 10. Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra, veja bem, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então Deus pediu para que produzisse, e foi produzido. Nasceram, cresceram, dando frutos e sementes. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja sua semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Então Deus criou. A terra já estava com a sua vegetação pronta. Beleza? Vamos lá. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Aonde? Na expansão dos céus. Então, biblicamente, no firmamento, Deus pediu para que houvessem os luminares. Diferente do que a ciência ensina hoje, que a NASA ensina hoje. Mas não quero falar sobre isso. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Veja bem, já havia o dia e a noite, a luz e as trevas. Certo? Mas agora Deus criou o quê? Os luminares. E os colocou aonde? Na expansão, no firmamento. Depois, olha o que diz aí, versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o sol. Então o sol veio depois do dia. E o luminar menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas. Então a lua veio depois da noite, assim como as estrelas. Beleza? E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz
e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, ou seja, debaixo dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Versículo de número 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo de número 26, prestem bastante atenção nisso. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Em toda a criação nós vimos Deus agindo sozinho. Sozinho. Mas na criação do homem ele disse o quê? Façamos. Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Acredito que aqui estava o Messias com o Senhor na criação. Ok? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, simultaneamente isso, macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado a quem? Ao homem e mulher, que simultaneamente os criou à sua imagem e semelhança, toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, o que seria para mantimento da humanidade? As árvores frutíferas, os vegetais. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então presta bastante atenção nisso. No sexto dia, quando o Senhor criou os seres vivos, dentre eles o homem e a mulher simultaneamente, à sua imagem e semelhança, tanto o homem e a mulher quanto os animais deveriam se alimentar do quê?
das ervas, dos legumes, das frutas, dos vegetais. Não haviam carnívoros. Todos se alimentavam de ervas, frutos e vegetais, de hortaliças, daquilo que fazia parte da vegetação, daquilo que vinha da semente. Entenderam, meus amados irmãos? Mas ainda continua. O capítulo 2, até o versículo de número 4, ainda faz parte do relato do capítulo 1. Só a partir do versículo 5 que faz parte de outro relato, e você vai entender. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, que é o Shabat, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Alguns podem dizer, poxa, mas Deus não descansa, Deus é incansável. Amados, a Bíblia não diz que Deus é incansável nesse sentido. Mas vamos lá, você criar todo o universo em 6 dias, qual seria o problema de alguém com tal poder, que tenha feito tal obra, descansar? Qual seria o problema? Mas, bom, vamos lá, versículo 4. Estas, que foi citada anteriormente, são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Acabou aqui todo o relato daquela primeira criação na terra. Certo? Agora vocês vão entender por que eu fiz essa separação entre uma primeira criação na terra e uma segunda. Vem comigo. Versículo 5 agora começa outro relato. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Em que terra? Porque quando nós lemos o capítulo 1 inteirinho, tudo foi criado e preparado para que aquele homem e mulher que foram criados ali simultaneamente à imagem de Deus pudessem usufruir, inclusive exercer poder sobre toda a criação animal. Certo? Mas aqui está dizendo, presta bastante atenção, aqui está dizendo, toda a planta do campo ainda não estava na terra. Espera aí. Mas e o que nós acabamos de ler? Vamos lá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Cuja semente esteja nela, nessa árvore sobre a terra. Então já tinha árvore na terra e tinha sua semente. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia 3º. Então no 3º dia Deus já criou todas as hortaliças, todos os vegetais, todas as árvores frutíferas, antes de colocar nela a criação animal que dependeria, tanto animal quanto humana, que dependeria da vegetação, das hortaliças, dos legumes, das frutas, dos frutos, da semente, porque cairia no chão, nasceria de novo. Vocês entenderam? Quando nós entramos aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 5, nós nos deparamos aí com um problema. Porque se o capítulo de número 2, a partir do versículo 5, for a explicação minuciosa do capítulo 1,
haveria uma contradição, porque lá no versículo 11 está bem claro dizendo que Deus criou e que já estava lá, para que aquela criação pudesse usufruir. Pegaram? Vamos dar continuidade. Inclusive, naquela primeira criação, haviam as bestas feras. E todos pensam que as bestas feras ali estejam se referindo aos animais selvagens. Só que todos os animais, tanto as bestas feras como os animais comuns, todos eles eram o quê? Vegetarianos. Vegetarianos. É isso que você entende? Então, quer dizer que se houver algum animal ali chamado besta fera, ele também, como que eu posso dizer, teria se alimentado de vegetais, não é isso? Não é isso que você pensa? Será? Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho. Versículo de número 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e o réptil conforme a sua espécie. Certo? Quando chega aqui no capítulo 1, no versículo de número 30, nós encontramos o seguinte: e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva lhe será para mantimento, para alimentação. E assim foi. Por que aqui não inclui bestas feras? Porque as bestas feras eram predadores. E havia a necessidade que estas bestas feras, inclusive, possivelmente se refira também a dinossauros, tigre de Bengala que foi extinto, algumas aves de rapina que eram gigantescas, dentre elas, inclusive, o pterodátilo e outro, enfim, que predavam, porque senão haveria uma superlotação de animais. Então havia necessidade que houvesse aí um controle no meio ambiente. Então estou dando aqui só uma informaçãozinha para você. Todos os animais que Deus criou eram vegetarianos, com exceção, o que dá-se a entender, das bestas feras, porque as bestas feras não entram na lista dos animais que se alimentariam dos vegetais, das ervas, certo? Vamos continuar. Voltando para Gênesis capítulo 2, versículo 5. Agora olha que interessante. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Toda planta do campo ainda não estava na terra. E Gênesis 1:11. Que Deus criou no terceiro dia e que já estava dando frutos e sementes. Mas olha que interessante. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Mas lá diz que já estava com frutos, inclusive com sementes. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. De que terra nós estamos falando aqui? De que terra? Porque aquela terra já tinha tudo. Certo? Aquela terra já tinha tudo. Mas essa terra aqui só tinha semente, mas não tinha chovido nela para que brotasse. E agora? Então carecia de um homem para lavrar e fazer frutificar. Essa terra é uma, aquela terra é outra. Então a que terra se refere? Vamos continuar. Um vapor, porém, subia da terra,
e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aquele homem foi criado do nada, à imagem e semelhança de Deus e do seu Filho. Já este homem aqui, o que diz aí? Que ele foi formado. Formado. O termo formado diz respeito àquilo que se dá forma. Então ele foi modelado. Por isso que diz aqui, olha. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Um jardim aonde? No Éden. Não é jardim do Éden, jardim no Éden. Ele criou um jardim e colocou no Éden. O que isso significa? Que aquela terra era o paraíso. Aquela terra inteira era o paraíso. E o que Deus fez? Deus colocou um jardim no Éden. No Éden. Da banda do Oriente, aqui dá um posicionamento dele que, se eu não me engano, é a Assíria nos dias de hoje, território da Assíria. É isso mesmo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no paraíso, que era o mundo inteiro, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, da banda do Oriente, aquela região que pertence à Síria hoje. Ali ficava o jardim do Éden, que é o que as pessoas entendem aí como paraíso, tá? O Éden significa prazer de Deus. Gar Éden, jardim do prazer de Deus, né? Porque tudo que ele criara, ele viu que era bom, ele tinha prazer, satisfação naquilo, tá? E ele colocou um jardim da banda do Oriente, aliás, isso mesmo, colocou um jardim da banda do Oriente no Éden, no paraíso que ele tinha criado, que é da região da Assíria, beleza? Vamos lá. E pôs ali o homem que tinha formado. Veja bem, a primeira criação, o homem foi criado. Na segunda, o homem foi formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Aonde? Neste jardim. Neste jardim ele fez. Porque lá, quando ele criou, tudo já tinha sido feito. Ele falava e as coisas eram feitas. Ali foi a criação. Mas neste jardim não. Não tinha nada. Então, o que diz aí? Presta bem atenção para você entender. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Árvore bonita. Boa para comida. Boa para comida. Para se ganhar conhecimento. E a árvore da vida. No meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Ambas estavam no meio do jardim, nós sabemos disso. Então vamos lá. Esse jardim aqui, vamos dizer assim, a sua escassez, o fato de não ter brotado nada, seria vegetal ou espiritual? Porque nós sabemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o inimigo das nossas vidas. Nós sabemos que a árvore da vida é o Messias. E nós sabemos também, pelas pregações que nós temos, que as outras árvores do jardim, que também eram belas, eram os outros anjos. Logo, meus amados irmãos,
Adão foi colocado num jardim que ficava no paraíso, no Éden, na Banda do Oriente, que hoje é a região da Síria. Ali é a região do Líbano. Entenderam isso? Então presta bastante atenção nisso que eu vou lhes dizer. As árvores que o Senhor fez brotar da terra do jardim eram os anjos e o próprio Messias. Como isso, irmão? De que maneira isso aconteceu? Vamos lá. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. De que terra? Daquela terra do jardim. E boa para a comida, e a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Fez brotar. Fazer brotar é surgir aos olhos, é ser visto, contemplado. Entenderam? Isso aqui é uma linguagem metafórica. Não quer dizer que estas árvores vieram depois de Adão. Ok? Mas sim, presta bem atenção nisso, mas sim em que elas surgiram aos seus olhos naquele exato momento. Pegaram? Aí diz o seguinte, olha, aqui são os rios, né? Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Guion, este é o que rodeia a terra de Cush, ou Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. Lembra que eu falei? A região ali do Líbano. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Perceberam isso? O homem foi formado da terra, do pó da terra, que Deus tinha criado. E ele foi colocado nesse jardim que ficava no Éden. No paraíso. Ali na Síria, região do Líbano. Certo? Só que antes do Senhor colocar esse homem lá, ele fez com que brotassem, surgissem ali árvores agradáveis aos olhos e boa para a comida, ou seja, belas e com entendimento. Tinha algo que se pudesse absorver delas, certo? A árvore da vida e a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Então, anjos, o querubim da guarda, ungido, que se rebelou, e o Messias. Fez surgir ali no jardim. Depois é que o homem foi colocado ali, o homem formado. Entenderam isso? Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certo? Vamos continuar.
Como Deus criou a mulher? Veja bem, naquela primeira criação, o homem, no versículo 26, e a mulher são criados simultaneamente, acho que no versículo 27. Isso mesmo, 26 e 27. O homem e a mulher simultaneamente são criados à imagem e semelhança de Deus e do seu filho, o Messias, certo? Só que aqui, a mulher é criada posteriormente. E ela não surge simultaneamente. Ela deriva do homem, porque é criada a partir de sua costela. Olha só. Versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Ou alguém que lhe assista, que ajude. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, a este Adão, o primeiro foi feito para reinar sobre tudo. Agora, este segundo homem, certo? Ele foi incumbido de dar nome aos animais criados. 20. E Adão pôs nomes a todo o gado e a todas as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como que diante dele. Veja bem, aqui não se fala das bestas feras. Por quê? Porque possivelmente, né, já havia acontecido a extinção das mesmas. Versículo 21. Aqui eu trato dos dinossauros e alguns animais que, se estivessem no nosso convívio, causaria sérios danos à humanidade. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse, Adão, porque Adão significa tirado do barro, avermelhado, né? Cor de terra, tá? Então, o homem, originalmente, o homem criado pelo Senhor, ele tinha cor de barro. Ele era um barro meio avermelhado, possivelmente, que deu origem aí aos negros com um tonzinho um pouquinho mais claro do que nós temos hoje aí, tá? Um tom mais avermelhado, mais negro, tá? Aquele barro vermelho, sabe aquele barro escuro vermelho? Não o preto, mas aquele mais ou menos assim, que você parece que lembra um pouco a tonalidade da cor de uma pessoa negra, né? Então vamos lá. Versículo 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, foi tirada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, porque eles não tinham o quê? Malícia. Eles não tinham malícia. Palavras de Adão. Eles não tinham malícia. Capítulo 3. Lembram das árvores? Vamos lá. Capítulo 3. Versículo 1. Ora, a serpente. O que significa serpente? Serpente é um termo alegórico. Cobra não fala. Certo? Cobra não fala. Então vamos lá. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim?
fez uma pergunta. Ela queria saber, na verdade, se a proibição de Deus se estendia a todas as árvores ou a uma em específico. E vocês vão entender o porquê. 2. E disse a mulher à serpente, respondeu a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a ordem que Adão recebeu foi passada também a Eva. Como ela disse Deus, possivelmente Deus, o que pediu isso para Adão, também lhe pediu, tá? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E é verdade, a mulher e o homem não morreram fisicamente após ter comido o fruto, mas morreram o quê? Espiritualmente. Continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, entendimento, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, veja bem, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Quanto a isso, não tinha problema. Sabe por quê? O problema estava em comer, provar. Porque no capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, agradável aos olhos, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E a proibição, versículo 16 e 17, foi quanto a comer do fruto da árvore e não admirar. Não admirar. E nem achar que é boa para a comida. O problema era provar do fruto. Não achar que é bom para comer, mas comer. Ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 6 de Gênesis 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, até aí, sem problema. E árvore desejável para dar entendimento. Começou o problema. Tomou do seu fruto. Porque toda árvore que ali estava era agradável aos olhos e boa para a comida. Essa daqui, ó, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela desejou comer a árvore. E agradável aos olhos, até que não teria problema. O que ela fez? Árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Esse que foi o grande problema. Quanto a admirar, até achar que o fruto era bom para se comer, não teria problema. Agora, comê-lo, desejar ter aquele entendimento. Que entendimento que uma árvore pode passar? Entendendo? Onde está a malícia? Onde está a maldade? No querer provar, na satisfação. Prestem atenção. Quando a árvore entra em cena, e Eva demonstra toda essa admiração, essa atração, esse desejo e inclusive a satisfação comendo, a serpente sumiu. A serpente some. Por quê? Os termos aqui no jardim do Éden, o jardim que foi colocado ali no Éden, os termos árvore, comer, serpente, são todos alegóricos. São roupagens literárias que escondem por trás personagens, intenções, práticas.
Ok? Porque se você pega Gênesis capítulo 1, quando o Senhor criou aquele homem e aquela mulher, já havia terra, ou já havia árvores, já haviam árvores frutíferas e tudo mais. É que aqui no capítulo 2 está falando do mundo espiritual, dos anjos, de Satanás, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, do Messias, que é a árvore da vida. E você pode perceber, lá em Gênesis capítulo 2, ó, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o quê? E guardar, proteger. O termo lavrar não caberia no sentido da agricultura, porque quando foi feita lá a primeira criação, com aquela primeira espécie de seres humanos, onde o macho e a fêmea foram criados simultaneamente, o homem e a mulher, a imagem e semelhança do Senhor, tá? Prestem atenção. Quando houve aquela primeira criação, já havia toda a vegetação. E os termos lavrar e guardar, guardar é proteger. Guardar de quem? E o que diz respeito a lavrar? Lavrar é cultivar, fazer brotar. Ou seja, um cuidado especial ali para manter tudo em ordem. Né? A lavoura. Mas ele não tinha necessidade de plantar nada. Então aquelas árvores que ali estavam se referiam a anjos e ao Messias. E dentre eles também quem estava lá? A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é o inimigo das nossas almas. Por isso que quando a serpente está falando, ela só toca no assunto da árvore. Quando ela desaparece, a árvore surge e Eva desejando ali e come do fruto e dá também ao seu marido. Perceba que no final de Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz assim, Adão disse, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Só que no versículo de número 7, aqui de Gênesis 3, olha o que diz. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram, perceberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os aventais cobrem o quê? As partes íntimas. Certo? A malícia entrou. Então, que fruto foi esse que eles comeram? Que fruto foi esse? Perceba que a atração de Eva, versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa. Ela não tinha notado, mas ela passou a notar que aquela árvore era boa para se comer. Que aquela árvore era agradável aos olhos. Que aquela árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Depois disso, a malícia foi introduzida e perceberam que estavam nus. O que eles fizeram com suas partes íntimas para perceberem que eles estavam nus? Você pode perceber que no versículo de número 24, aqui, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Em outras traduções você vai encontrar numa só carne. Quando é que nós somos numa só carne? Quando nós somos um só. Um homem e a mulher é um só. Numa carne. Quando ambos acasalam e o cruzamento das espécies dão origem a um filho. Naquele filho você vai encontrar características físicas, semelhanças do pai e da mãe. Desde o seu DNA, o seu sangue, tem ali os registros genéticos dos pais, aonde então nos filhos o pai e a mãe são uma só carne. Ok? Logo, tendo eles relação ou não,
nunca perceberiam que estavam nus, porque não havia malícia. Mas depois deste encontro com a árvore, tanto o homem quanto a mulher, ao provar do seu fruto, se tornaram maliciosos e cozeram folhas de figueira para fazerem para si aventais, para cobrir suas partes íntimas. Entenderam? Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Aqui tem o tetragrama, né? Se referindo a Deus, mas não era Deus propriamente dito. Aqui era o Messias. Por quê? Porque ele não era onipresente e nem onisciente. Presta atenção. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, entre os anjos. Certo? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Deus nunca faria essa pergunta. Porque Deus é o quê? Onisciente. Deus não precisaria passear no jardim, porque Deus é o quê? Onipresente. Então nós entendemos que aqui era o Messias. Tá? E ele disse, o homem respondeu, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Nem ainda havia colocado o avental que eles tinham feito. Se esconderam do Senhor porque estavam pelados. Não tinham colocado os aventais ainda. Certo? Eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, mas eles não tinham colocado ainda. Porque quando ouviram a voz do Senhor Deus, se esconderam entre as árvores do jardim, entre os anjos. Tá? E por que esses anjos permitiram, né? Nós já entenderemos isso. Então se esconderam entre eles para que o Senhor não notasse que eles estavam nus. Entenderam, meus amados irmãos? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é uma interpretação que é muito clara quando nós temos a noção das figuras de linguagem aqui, das roupagens literárias. Mas quando nós partimos para Ezequiel, veja bem, Ezequiel, capítulo de número 31. Ezequiel 31. Lembrem, Assíria, Líbano, onde ficava o jardim, ok? O jardim que foi colocado no Éden. Um jardim no Éden. Então vamos lá. Ezequiel 31, a partir do versículo 1. E sucedeu no ano 1º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Aí o Senhor vai usar o exemplo do que o Senhor fez com a nação da Assíria para repreender Faraó. E dentro desta repreensão profética existe a revelação do que aconteceu no Jardim do Éden e quem eram as personagens, as árvores que ali se encontravam. Leiamos, versículo 3. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos e de sombrosa ramagem. Lembra a localização do Jardim do Éden. E de alta estatura. Veja bem, a Assíria era um cedro no Líbano. Presta atenção nessa palavra, cedro no Líbano. De ramos formosos, de sombrosa ramagem, de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. Quem são as águas? Apocalipse 17, versículo 1 e versículo 15. As águas são povos, nações, multidões e línguas. As águas o fizeram crescer. O abismo, o mundo, o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação. E ela enviava aos regatos
ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Ela mantinha todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Ele passou a ter poder, né? Esse cedro do Líbano passou a ter poder sobre todas as outras árvores. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Ganhou poder, se tornou maior do que todas as outras, inclusive os outros cedros. E se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas. Ou seja, o seu domínio se multiplicou. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Toda a influência que ele recebeu, ele passou também, toda a veneração da humanidade, ele dividiu com os outros anjos que estavam debaixo do seu poder. Aqueles anjos que nós lemos lá em Gênesis 3, no versículo de número 8, que depois do pecado do homem e da mulher, se esconderam dentre aquelas árvores, aqueles anjos ali, tá? Vocês vão entender o porquê também. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Veja que aqui também não inclui bestas feras, ou seja, toda a criação ficou sujeita a esse cedro. Por quê? Porque depois que a mulher e o homem provaram do seu fruto, e vê que o cedro não tem um fruto. Então o fruto do cedro era a corrupção, o pecado que eles cometeram com ele. Tá? Depois disso ele passou a ter poder sobre toda a criação. Criação essa que estava sujeita ao primeiro casal que foi criado do nada à imagem e semelhança de Deus para dominar. Está lá em Gênesis 1, 26. Né? Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra, estavam debaixo do seu poder. Assim era ele, o cedro, certo? Formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Novamente, Apocalipse 17, 1 e versículo 15, que diz respeito a povos, nações, multidões e línguas. Tá? 8. Os cedros, os outros cedros. Então, cedro aqui é uma hierarquia. Cedro diz respeito a quem? A querubim. E você já vai entender quando nós lermos Ezequiel 28. Os cedros, os outros querubins, não podiam escurecer no jardim de Deus. Por quê? Versículo 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, todas as árvores do campo, todos os anjos, e se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviavam, pela divisão da idolatria dos povos para com estes anjos, que acabaram se tornando os deuses das nações. Tá? Os cedros, os outros querubins, não podiam escurecer no jardim de Deus. Qual é o jardim de Deus? O jardim no Éden, onde Adão foi colocado para guardar e lavrar, da onde o Senhor fez brotar árvores agradáveis aos olhos e boas para a comida, a árvore da vida e a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, pela qual Eva se viu atraída e pecou com ela, e passou esse pecado, fez com que Adão também pecasse com aquela árvore. O primeiro adultério e o primeiro ato homossexual. Mas vamos dar continuidade. Os cedros, os querubins, não podiam escurecer no jardim de Deus, no Éden, no jardim que estava no Éden. As faias, os arcanjos, não igualavam os seus ramos. E as castanheiras, colocar em ordem aqui, cedros, querubins, as faias, os serafins, e as castanheiras, os arcanjos,
não eram como seus renovos. Nenhuma árvore, nenhum anjo no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus, veja bem, todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus, entre as quais Adão e Eva se esconderam, tiveram o quê? Inveja dele. Então as árvores, os outros querubins, os outros serafins, os outros arcanjos, os outros anjos, tiveram inveja do cedro do Líbano, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tiveram inveja do quê? Do seu poderio ou daquilo que ele fez? Porque depois que Adão e Eva pecaram com ele, eles foram se esconder dentre essas árvores, dentre esses anjos. E esses anjos não os expuseram, não disseram ao Messias quando ele passava pelo jardim, olha, eles estão aqui. Não disseram isso. Os acobertaram, permitiu que eles se escondessem entre eles. Então, aqui deixa muito claro que as árvores lá não eram árvores. Por isso que parece que cai em contradição quando diz que não havia brotado terra ainda, sendo que no capítulo 1, né, capítulo 2 diz que não tinha brotado terra ainda, porque o Senhor não tinha feito chover. E lá no capítulo 1 diz que as árvores já tinham sido feitas, estavam dando frutos, inclusive com sementes. Né? Será que Adão lavraria toda a terra que estava sem árvore nenhuma nascida ainda, só tinha semente, para alimentar animais, bestas feras, aves, répteis, e inclusive assim sua esposa? Meu Deus, como é que ele ia conseguir fazer isso? Entenderam? Como tem muita coisa que é metafórica e você precisa ter revelação para você saber do que se trata? Pois é. Esses anjos tiveram inveja e foram fazer com Adão, com os descendentes de Adão e Eva, né, com os homens, aquilo que a árvore do fruto do bem e do mal, o querubim da guarda ungido, né, o inimigo das nossas almas, tinha feito com Adão e Eva. Gênesis 6. Vamos lá. A partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os anjos, né, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque o termo carnal no sentido pejorado se referia aos anjos pecadores e não ao ser humano. Quando o homem pecou, ele também se tornou carne. Por isso que diz, olha. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Também se refere à condição pecaminosa daqueles anjos que se rebelaram e se contaminaram com as mulheres. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes. Esse termo gigante aqui ele é errado. Aqui consta Nefelim. Nefelim é plural de Nafal ou Nefel. Nafal, Nefel significa grandes em força ou poderosos em força, caídos. Então, o correto de se ler aqui é: havia naqueles dias caídos, poderosos caídos ou anjos caídos na terra. E também depois. Por que também depois? Quando os filhos de Deus, os anjos, entraram as filhas dos homens, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Quando eles fizeram isso, eles também se tornaram Nefilim, poderosos caídos, que foram os tidos deuses da antiguidade, que procriavam com as mulheres, com os homens naquela época, inclusive com os animais também, acredito eu, dando origem aí a seres mitológicos. Beleza? Havia naqueles dias caídos na terra e também depois, né, com a queda dos anjos. Como que eles caíram? Tendo relação com as mulheres e gerando filhos com elas.
E também depois, quando os filhos de Deus, os anjos, entraram, tiveram relações com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes filhos eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, aqueles anjos de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8, que permitiram que o homem e a mulher, depois do pecado, se escondessem entre eles. Eles o permitiram porque, segundo Ezequiel, capítulo 31, versículo de número 7, eles tiveram inveja da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aqui, o cedro do Líbano, que teve relações sexuais com Eva e homoafetivas com Adão, corrompendo a integridade, fazendo com que os tais pecassem dentro do jardim que estava no paraíso. Entenderam isso? Bom, eu vou provar para você que esse cedro, ele é um querubim. Então vem comigo, Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo de número 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, mais uma vez uma profecia de repreensão a um rei, mas que traz revelações aí, faz menção a quem era o inimigo, aonde ele estava, enfim. Vamos lá. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Eterno, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você sabe o que significa aferidor da medida? Aquilo que é comparado para saber se o que foi feito é perfeito. Ele era um modelo de perfeição. Então, quando o Senhor ia criando os outros seres, ia comparando a ele. Ele era o aferidor da medida, aquilo que servia de referência para aferir o que é perfeito e o que é imperfeito. Que coisa, hein? És o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, aparência. Estavas no Éden, no jardim de Deus. Eita! Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o quê? Querubim ungido para proteger. Mas ao invés de proteger, corrompeu. E te estabeleci. Por isso que ele não pôde ser expulso. Só foram expulsos de lá Adão e Eva. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, transgressão da lei em ti. E agora, meus amados irmãos, fala para mim, vamos lá para o jardim do Éden. Aonde você acha Satanás lá? Ah, a serpente. Só a serpente? Mas e o cedro do Líbano? E as árvores? E agora? Que coisa, meus amados irmãos, que coisa. Voltando para Ezequiel 31. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 10. Como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura? Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Lançarei fora da onde? Da onde lançarei fora? Apocalipse capítulo 12, lê lá, a partir do versículo de número 7. Você vai entender de onde ele foi lançado fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram seus ramos sobre os montes e todas as aves e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retiraram da sua sombra, saíram debaixo do seu poder e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob seus ramos. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura,
porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. Então vamos ler de novo. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, os outros anjos, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as árvores que se corromperam com ele, as que bebem as águas que ele enviava, venham a confiar em si, por causa da sua estatura, do seu poder. Porque todas essas árvores, todos esses anjos, estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. 15. Assim diz o Senhor no dia em que ele desceu ao inferno. Fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas se detiveram-se. E cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ou seja, aquelas que beberam das suas águas, as que se corromperam juntamente com ele, tendo o mesmo comportamento como a gente leu em Gênesis 6. Quando foi que o Senhor fez que houvesse luto na terra? Quando o Messias na cruz expirou e entregou seu fôlego de vida, seu espírito a Deus, houve um tremor na terra e houve trevas. Ali foi quando Miguel e os seus anjos, pelo sangue do Cordeiro, venceram a batalha contra Satanás e os seus anjos, e eles foram expulsos. Apocalipse, capítulo 12. A partir do versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o quê? Diabo, enganador, e Satanás, acusador, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. A quem? Aos anjos também. E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Messias. Porque já o acusador de nossos irmãos, anjos, é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles, os anjos, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Inclusive, anjos morreram. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, os anjos. Ai dos que habitam na terra e no mar, os homens, porque o diabo, o enganador, aquele que se passa por Deus, desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo lhe resta. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu espero que essa mensagem fique no vosso entendimento e que vocês glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Amados, vocês podem contribuir com seus dízimos e suas ofertas no nosso Pix, no 11 98679 6974. 11 98679 6974. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Yeshua e do seu Deus, e do seu Pai, o nosso Deus, o Eterno. Shalom.